A paz do Senhor, pessoal. Vamos aí gravar mais um vídeo falando sobre a inspiração divina das Escrituras. Nem tudo que está na Bíblia escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Aí você fala, pastor, você já me põe na dúvida. Então vamos lá na prova bíblica. Primeiro ponto. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração. A Bíblia é diferente de todos os demais livros porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas nem todas as palavras que está escrita foram inspiradas pelo Espírito. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Pode observar, ó, toda escritura é inspirada e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, 21. Então, a Bíblia é um livro que ela não foi escrita pela vontade humana. Ela foi inspirada por homens que o Espírito Santo encheu, delegou. Quando você prega hoje, você não prega pela carne. Você prega pelo Espírito Santo. A igreja não sente a presença de Deus pela emoção minha ou pelas minhas palavras. A igreja sente pelo poder do Espírito Santo. Então esses homens escreveram a Bíblia inspirados. Foram 40 escritores em 1500 anos, 1600 anos, 16 séculos. Mas o Espírito Santo que inspirou a eles falar. Porque o Espírito Santo ele fala. Capítulo 4, verso 30 de Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, qual foi selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece. Capítulo 13, verso 2 de Atos, o Espírito Santo diz, separai Paulo, a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo, ele fala, então ele falou e ele inspira a gente a fazer as coisas. Capítulo 32, verso 8 de Jó, na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Você tem um espírito seu, mas o sopro de Deus, o Espírito de Deus é que lhe faz sábio e inteligente para falar da poderosa palavra de Deus. Uma coisa que é importante a gente entender e compreender, que é inspiração e mentira. Alguém pode objetar dizendo, se a Bíblia foi inspirada por Deus, por que ela contém mentira em suas páginas? A Bíblia toda, pastor, foi inspirada por Deus, por que contém mentira? É possível pergunta dessa natureza, respondemos a seguinte, eu vou te responder da seguinte forma. A Bíblia não mente, a Bíblia ela não mente, a Bíblia não foi escrita para mentir. Ela foi escrita para falar a verdade. João 8,44 diz que o príncipe da mentira, desde o princípio, é o adversário. Desde o princípio ele mente. João 8,44. O mentiroso é o adversário. O Espírito Santo não mente. Deus não mente. A Bíblia não mente, ela simplesmente resiste a mentiras que outros preferiram. A Bíblia resiste a mentiras de outras pessoas, porque a Bíblia não esconde a verdade. Nesses casos, não é a mentira do registro bíblico que foi inspirado. Quando a Bíblia registra casos de mentiras ou fatos de mentiras na Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada que aconteceu. Então, esses casos de registro que foi inspirado, e sim o registro da mentira, ela não registra com insensato diz no seu coração, não há Deus. Salmos 14, primeiro, tem um texto que diz assim, que um insensato diz não há Deus. Aí você fala, essa palavra é inspirada, Deus não existe, não há Deus, não. O Espírito Santo não inspirar ninguém para dizer Deus não existe, não há Deus. Isso é coisas que não foram inspiradas, mas relataram na Bíblia para que a Bíblia mostra toda a verdade. Esta declaração, não há Deus, não foi inspirada, não foi inspirada. E sim seu registro pelo escrito sacro. Outros exemplos marcantes é o do caso da morte de Saul. Outro caso marcante é o caso da morte de Saul. Quando a gente abre aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, e o verso 4, que diz assim, ó, então Saul, ao seu pajé de armas, arrancou a tua espada, atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha esses incircuncisos, me atravesse e escarneça de mim. Porém, seu pajé de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Observe, o pajé de armas
Saul pediu para que ele matasse, porque Saul não queria ser morto pelos filisteus, porque seria uma vergonha, um grande guerreiro, um homem de espada, bom na espada, mas só que perdeu a peleja contra os filisteus. Saul queria que seu pajé, o escudeiro, o seu assistente, o matasse, mas ele disse: longe de mim de fazer escondido do Senhor. Saul próprio se matou, se lançou na sua própria espada, e ele se matou. O texto está claro no primeiro livro de Samuel 31, verso 4. Mas quando você vira de 1 Samuel para o 2 Samuel, no capítulo 1 e o verso 10, que diz assim: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Arremessei-me sobre ele e o matei, que bem sabia que não viverias depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e mantinha, e que trazendo braços a trouxe aqui ao meu Senhor. Aí os senhores falam: não entendi essa leitura, pastor. Verso 8, capítulo 1, verso 8. E ele me disse: quem és tu? Ele lhe disse: sou Amalequita. Daquela peleja que Saul próprio se matou, que você viu aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 4, já no finalzinho, o próprio Saul se matou. Um amalequita foge da guerra e vai até Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, 8, verso 9 e 10, e diz: Davi, eu matei Saul e trouxe a coroa dele. Aí Davi disse: rapaz, tu matou o ungido do Senhor, moço, por que tu fez isso? Porque ele pediu para eu matar ele. Aí vocês me perguntam: o Espírito Santo inspirou esse amalequita a mentir para Davi, para o ungido do Senhor, dizendo que foi ele, o Espírito Santo que mandou ele matar Saul? Não, isso aí não foi inspirado. Isso aí foi ele mesmo que fez, querendo ganhar a honra diante de Saul, mas a honra que ele ganhou foi a própria morte dele. Capítulo 1, verso 15 do segundo livro de Samuel diz: olha, então chamou Davi um dos jovens, e disse: que cheguem e lancem-se sobre ele, e ele o feriu e morreu. E disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Davi disse: ele com a própria boca confessou que matou o ungido do Senhor. Então esse amalequita morreu porque ele mentiu, e não foi o Espírito Santo que inspirou ele a mentir, não. Ele mentiu da própria parte dele, e a Bíblia relata esses fatos. Se chama fato, não inspiração divina. Aí você fala: pastor, tem mais prova? Essa prova não me convenceu. Atos capítulo 5, para a gente encerrar, que nem tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas um certo, Atos capítulo 5 primeiro, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Por que Satanás encheu Ananias o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Então Ananias mentiu, a esposa dele depois mentiu, morreram, caíram por terra na hora. Então Ananias e Safiras mentiu ao Espírito Santo. Então ele pergunta: foi o Espírito Santo que inspirou Ananias e Safira a mentir a Pedro e ao Espírito Santo? Não, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não inspirou ninguém na Bíblia a mentir. Mentiras na Bíblia foram fatos, ao qual foi registrado, porque a Bíblia é um livro santo, não esconde nada. Porque o que é inspirado pelo Espírito Santo é a verdade, é a poderosa palavra que nos corrige. Que Deus abençoe. Então, nem tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Tem coisas que é fato, relatos que aconteceu, que o próprio inimigo colocou na mente do homem para mentir ou para errar. Então, tome cuidado para você não ficar dizendo que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo. Amém.